A 14 de setembro de 2013, a Guiné-Bissau viveu mais um golpe de Estado. Kumbaya era derrubado pelos militares e era preciso escolher um presidente interino. A proposta vem da ala católica, mas é bem aceita e consensual no Comitê Militar e na sociedade civil. A escolha foi, sobretudo, motivada pela própria personalidade de Henrique Rosa. E depois também pelo papel que a Igreja Católica, na altura da Guerra do 7 de Junho, desempenhou, dando, sobretudo, um apoio muito grande às populações. E, por que não dizê-lo, porque é a minha convicção, dando também um apoio à própria junta militar. O facto de a indigitação do nome de Vossa Excelência para o exercício de tão honroso cargo haver sido de imediato bem acolhida, tanto pelos partidos políticos como pelas organizações da sociedade civil, diz bem da dimensão humana e moral de Vossa Excelência, da sua honestidade e capacidade de trabalho e, sobretudo, do enorme prestígio que goza no seio da nossa sociedade. É assim que o empresário Henrique Rosa entra para a política ativa e ascende ao mais alto cargo da nação. E dentro das minhas competências, dentro daquilo que for possível, eu irei trabalhar muito para a justiça na Guiné-Bissau, para que ela seja efetiva. Irei trabalhar muito para que haja um ambiente, enfim, de fraternidade entre os guineenses, que haja liberdade e que haja paz. O único presidente que eu reconheço como tendo exercido no respeito pela Constituição da Guiné-Bissau foi Henrique Rosa. Henrique Pereira Rosa nasceu em Bafatá, leste da Guiné-Bissau, a 18 de janeiro de 1946, filho de pai português e mãe guineense. Estudioso, bom aluno, terminou o antigo 7º ano dos liceus com altas classificações e em 1965 entrou para o aparelho do Estado, para os serviços de fazenda, atual Serviço de Finanças. Tinha então 19 anos. Manteve-se no funcionalismo público até ao início da década de 70, ao mesmo tempo que investia na sua formação profissional na área da gestão e do comércio. O Henrique é um homem que se fez a pulso, com o seu próprio esforço, e que granjeou, de facto, uma simpatia muito grande por ter aquela maneira de ser. Era um indivíduo sempre disponível, sempre aberto para qualquer pessoa. Digamos, era impressionante a disponibilidade que ele tinha para ouvir as pessoas, para conversar, para dar conselhos, para participar, digamos, na tomada de decisões. Era um indivíduo, de facto, muito, muito, muito especial. Henrique era um homem de causas e de fé, características que partilhava com Maria Rosa Robalo, engenheira agrónoma, com quem viria a casar e mãe de 4 dos seus 5 filhos. Fez carreira como empresário na área da agropecuária e dos seguros marítimos e, embora até 2003 não se tivesse aproximado da política, esta não lhe era indiferente. Em 1994, chefiou a Comissão Nacional de Eleições durante as primeiras eleições multipartidárias no país. Embora não estivesse filiado em nenhuma estrutura partidária, embora não posso deixar de lhe reconhecer alguma natureza intrínseca política, não é? Henrique esteve sempre atento a este tipo às questões políticas, não é? Foi muito crítico, mantendo-se afastado, próximo e afastado, porque de facto mantinha relações com praticamente todas essas pessoas, enfim, associadas ao poder, mas o suficientemente distanciado para criticar aquilo que tivesse que criticar, mas admito que ele pudesse ter já algum bichinho dentro quando foi convidado.
E, naturalmente, a resposta foi positiva. Penso que também por causa disso, porque é alguém que se sentia minimamente preparado para enfrentar aquela situação. A situação dá-se em setembro de 2003. O Comitê Militar, que liderou o golpe de Estado, criou um grupo de personalidades civis e militares para indicarem um nome para a presidência. Henrique Rosa foi o escolhido e 14 dias depois tomava posse como o 5º presidente da República da Guiné-Bissau. Dedicar a minha inteligência e as minhas energias ao serviço do povo da Guiné-Bissau, cumprindo com total fidelidade os deveres da alta função para a qual fui chamado a desempenhar neste momento crucial da vida do nosso povo, como forma de conduzir o país ao retorno à legalidade e à normalidade constitucionais, em paz e estabilidade institucionais. Com uma postura de transparência, Henrique Rosa protagoniza o ato inédito de apresentar na tomada de posse a relação dos seus bens. Indivíduo que pautava a sua ação pela correção, pelos princípios, de facto, que orientavam a sua vida, quer comercial, quer familiar, quer profissionalmente, era um indivíduo lutador, gostava de fazer as coisas com perfeição. Esse golpe de Estado foi interrompido e passou-se para uma outra situação diferente. O ex-presidente do Kumbaya-Lá renunciou do seu cargo, ele vive na Guiné-Bissau, não é incomodado e, portanto, a situação é completamente diferente. A missão era liderar o país no processo de transição até à realização de eleições, numa Guiné destroçada pela Guerra Civil de 1998-99. Um país à procura de rumo, no meio de imensa instabilidade política e em profunda crise económica, com salários em atraso e ameaças de greve. Atravessamos uma crise bastante difícil e que, se não houver esta solidariedade da comunidade internacional, a Guiné-Bissau pode entrar numa situação, numa derrapagem, cujas consequências são imprevisíveis. De maneira que é preciso que todos estejam atentos e manifestem solidariedade efetiva à Guiné-Bissau. Houve momentos de tensão, que não foram fáceis, mas que ele soube sempre. Ele trabalhou com 2 primeiros-ministros, pelo menos, um de transição, Artur Sagna, e outro já resultante de eleições, não é? E quer com um, quer com outro, sempre sentiu uma atitude de total abertura, de disponibilidade para apoiar, para discutir, para ajudar a encontrar as melhores soluções, mas deixando sempre ao governo a sua responsabilidade. Homem de consenso, Henrique Rosa conseguiu melhorar o relacionamento institucional entre os órgãos de soberania. Investiu na credibilização das instituições e na imagem da Guiné no exterior. É o primeiro presidente do país a visitar Portugal depois da Guerra de 98. Pedi que também, junto aos seus parceiros e amigos, que Portugal exercesse toda a sua influência para que olhem para a situação económica e financeira da Guiné-Bissau, para ajudarem a minorar os graves problemas sociais com que nos defrontamos. Usaremos nossos bons ofícios junto à comunidade financeira internacional, à comunidade doadora, para que ajude a Guiné-Bissau nesse momento. Também procuraremos colaborar com o governo e a Comissão Nacional Eleitoral no processo de preparação e execução das eleições em Guiné-Bissau. Ele, sobretudo, quis limitar-se ao mandato que lhe foi atribuído. Portanto, e claramente saiu da transição sem se apresentar a novo sufrágio, a nova eleição. Veio a fazê-lo posteriormente, mas claro, isso aí, como cidadão, tem direito a fazê-lo. Logo a seguir à transição, acabou, saiu, entregou da melhor maneira possível, conseguiu que efetivamente as eleições fossem realizadas dentro do prazo e nas condições que estavam de facto preconizadas. Portanto, ele cumpriu o mandato que lhe foi confiado. Há um compromisso assumido por todos e está-se a trabalhar nesse sentido.
Portanto, o que nós estamos a fazer, as novas autoridades, é trabalhar com seriedade, com serenidade, com rigor, com muita honestidade, para que, de facto, as coisas possam correr, para não acontecer à Guiné-Bissau aquilo que anteriormente aconteceu. E com isto não quero dizer que não se façam eleições. Com isto não quero dizer que se prorrogue as datas das eleições. O período seria de transição, mas as condições tardavam em estar reunidas. E a 6 de outubro de 2004, já depois de realizadas as legislativas, um novo acontecimento envenena o processo. Numa sublevação militar, supostamente para reclamar salários em atraso, Veríssimo Correia Seabra, chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, e o general Domingos Barros são assassinados. Alguns exigiam do presidente uma tomada de posição mais forte e apontam aqui a grande falha de Henrique Rosa como chefe de Estado. Rosa teve de ponderar ainda mais no momento que poderia desencadear outro banho de sangue no país e negociar com os revoltosos. Não pude falar não pude falar povo de Guiné-Bissau, não pude falar tudo gente de Guiné-Bissau, como não pude ser tranquilos e não pude ter confiança, porque não recebi garantias de jovens que fazem levantamento com aparelhos e um ponto final, violência cana até mais na Guiné-Bissau. O seu relacionamento com o primeiro-ministro de então, Carlos Gomes Júnior. Houve ali vários momentos de tensão, alguns até implicando, digamos, as FIAs militares, que foi preciso muita ponderação, e uma intervenção muito forte de Henrique Rosa para que as coisas acalmassem. E a chegada de Nino Vieira a Bissau, depois de um exílio longo a seguir ao 7 de junho, também foi um momento de tensão com o governo, sobretudo com o governo. Portanto, penso que os momentos mais difíceis terão sido com o governo do PSGC, então liderado por Carlos Gomes Júnior. Deve privilegiar-se o caminho do diálogo e da procura de consensos com os parceiros políticos e sociais, no convencimento que todos querem o melhor para a Guiné-Bissau e estão disponíveis a contribuir para a realização do bem-estar para todos os guineenses. Encorajo o Sr. Primeiro-Ministro a incluir, nesse conceito, a ideia de reforçar o diálogo com todas as forças vivas da nação, o esforço continuado de basear a ação do seu governo em consensos amplos. Tudo isso para benefício da própria ação do governo. Mas também porque essa cultura de diálogo vai certamente favorecer a normalidade institucional e a estabilidade política do nosso país. É importante que se crie um clima de confiança, que se comece a organizar seriamente o trabalho e que cada um se convença de que tem algo a dar e que precisa também dos seus irmãos. O empenho, a calma e ponderação do presidente surtiam efeitos externos, reconquistando a confiança internacional, e os sucessivos apelos ao bom senso evitavam os piores cenários internamente. Trabalhávamos arduamente, digamos. O Henrique normalmente não preparava os discursos, eram preparados pelos assessores, mas passávamos horas e horas a discutir, a ponderar, a cortar, a acrescentar, digamos. No fundo, acabava por ser o discurso dele. Não é aquele indivíduo que pega no papel que lhe é dado e lê sem analisar o que lá está. É exatamente o contrário, ou seja, também não quer ser ele o único digamos, a produzir aquilo que vão ser as mensagens a transmitir. Pelo contrário, partilha com a equipa, discute com a equipa, chama, mesmo fora da equipa de conselheiros que ele tinha na presidência. Eu lembro de vários amigos e pessoas que ele, fora do quadro da presidência, que ele consultava com frequência, não é? Sobre variados assuntos da vida política, económica, social, etc., do país. Assim foi até ao fim do mandato, que culminou em junho de 2005,
com a realização das eleições presidenciais. O sucesso das próximas eleições presidenciais é decisivo para o nosso país. Os guineenses precisam de ouvir discursos que façam pedagogia do bom senso, de moderação. Não precisamos de sacrifícios inúteis, não precisamos de autoflagelação. Precisamos de descobrir novos caminhos de um futuro que temos de saber construir. De todos os candidatos a presidente da República, espero uma contribuição clara e firme para honrar o povo guineense, dignificar a classe política e prestigiar as suas instituições. Porque é legítimo, da nossa parte, esperar que os bons exemplos virão, em primeiro lugar, daqueles que querem elevar-se ao estatuto de Presidente da República da Guiné-Bissau. Eleições em que voltam a candidatar-se 2 ex-presidentes depostos. Com o aval do Supremo Tribunal de Justiça, Nino Vieira e Kumbaya Lá entram na corrida com mais 13 candidatos. Uma segunda volta foi necessária para decidir entre Malamba Kassanya, apoiado pelo PAIGC, e Nino Vieira como independente, regressando este último depois de um exílio ao cargo de chefe de Estado. Nino não chega a terminar o mandato, é assassinado em março de 2009. A nova crise em que o país mergulha e a imagem que Henrique Rosa deixou nos 2 anos de governação de transição originam um movimento em torno do seu nome para as presidenciais de 2009. Eu penso que é o bichinho, por um lado, mas também o empurrão das pessoas que, de facto, gostaram da sua presidência. Movido por uma grande fé no futuro do nosso país e para vos dizer que após uma longa e profunda reflexão decidi candidatar-me ao cargo de Presidente da República da Guiné-Bissau. O meu combate é para acordar o povo da Guiné-Bissau, é para dizer ao povo da Guiné-Bissau para se indignar perante esta situação. E só assim é que nós podemos dar a volta à situação, porque caso contrário vamos continuar na mesma caminhada que temos tido até aqui. Uma candidatura independente que conseguiu 1/4 dos votos e resultados expressivos em Bissau, o que obrigou a uma segunda volta entre Malamba Kassanya e Kumbaya Lá, mas insuficiente para fazer frente à máquina partidária destes 2 candidatos. Não achei na altura que fosse esse o melhor caminho, sobretudo também tendo em consideração o peso que o aparelho partidário tem nas candidaturas presidenciais na Guiné. Não é fácil alguém que não tenha o apoio de um aparelho partidário conseguir, digamos, a sua eleição, como seria o caso de Henrique Rosa. Não farei apelo ao voto, eu deixo a nenhum dos 2 candidatos, porque eu entendo que a sustentação da nossa candidatura e dos nossos projetos não se revêem em nenhum dos projetos dos 2 candidatos. Voltou a concorrer em 2012, de novo impulsionado por uma série de apoiantes que continuavam a acreditar num projeto político encabeçado por Henrique Rosa, e a criação de um partido foi amplamente discutida, mas acabou por não se concretizar. Estou a receber pressão. Como sabem, eu participei nas eleições de 2009, fiquei em 3º lugar, com 1/4 dos eleitores da Guiné-Bissau votaram em mim, tive apoios de vários quadrantes, portanto há um capital humano, intelectual e político bastante grande. E esta gente, por incrível que pareça e por curioso que pareça, não se afastaram muito de mim. Eu encarno uma esperança, essa esperança de mudança que o povo da Guiné-Bissau quer. Encarno aquela esperança de alguém que sempre deu provas de nunca querer a violência e querer estar em paz e em tranquilidade com todos.
Um escrutínio onde só se realizou a primeira volta devido a mais um golpe de Estado. Henrique Rosa não foi além dos 5% dos votos, num processo denunciado por um coletivo de candidatos como fraudulento. Este assumido patriota, amante da paz, já não viria ao desfecho deste novo capítulo de turbulência. Henrique Rosa morreu vítima de cancro a 15 de maio de 2013, depois de vários meses internado no Hospital de São João, no Porto, em Portugal. Tinha 66 anos. O corpo foi trasladado para Bissau, onde teve um funeral de Estado com a presença de inúmeros amigos e populares que quiseram despedir-se do Presidente da Paz. Uma luz que se apagou, um homem digno, sério. Portanto, tinha qualidades que hoje são qualidades mais raras, difíceis de encontrar numa só pessoa. Simples, inteligente, honesto, íntegro. Gostaria que os guineenses apropriassem da conduta do espírito de paz do falecido presidente Henrique Rosa, para que todos nós possamos rever num projeto de paz e de estabilidade definitiva. O papel de Henrique Rosa foi apreciado ainda em vida, tanto no país como fora dele. Depois de deixar a chefia do Estado, foi presidente do Conselho de Aliança para a Refundação da Governação em África. Foi distinguido pela República da Costa do Marfim com as insígnias de Comendador da Ordem Nacional e pela França com as insígnias da Legião de Honra. A une personnalité importante du pays dans lequel il a l'honneur de servir. Nous sommes en effet réunis ce soir à la résidence de France pour remettre les insignes d'officier de la Légion d'honneur au président Rosa. La Légion d'honneur est la plus prestigieuse des décorations françaises. Em julho de 2020, o presidente Umaru Sissoko Embalo agraciou-o a título póstumo com a Ordem Nacional das Colinas de Boé pelo papel, dedicação e patriotismo que demonstrou no exercício de funções de chefe de Estado. A quando da sua morte, vários chefes de Estado se referiram a Henrique Rosa como o melhor presidente que a Guiné já tinha tido. Em 2 anos de presidência, este civil conseguiu que a comunidade internacional se rendesse aos seus argumentos e, dizem, mostrou aos políticos como se preside um país. Julgo que Henrique introduziu um fator importante no modo de fazer política, olhando a política com naturalidade. Portanto, eu posso dizer que há muita gente que o poder sobe à cabeça e que de repente viram. Eu não vi isso acontecer com Henrique Rosa. Enfim, continuou a sua vida de cidadão absolutamente normal. A maneira de se entregar, portanto, de servir e não servir-se, portanto, é um legado que eu julgo importante, emprestando integridade e honestidade, digamos, transparência na maneira de conduzir a vida política do país. Muitas das suas mensagens continuam atuais numa Guiné que teima em não encontrar o rumo. Eu sou um cidadão, um patriota convicto, sempre disponível a ajudar o país nos seus momentos mais difíceis. Foi assim em 94, fui o primeiro diretor executivo da Comissão Nacional de Eleições para as primeiras eleições que houve na Guiné-Bissau. Também num momento conturbado eu assumi essa condição. Em 98 criei o embrião daquilo que é hoje a sociedade civil na Guiné-Bissau. Portanto, nos momentos delicados, quando o país precisa de mim, eu apareço. E da forma como eu apareço, faço aquilo que devo fazer, procuro fazer o melhor possível e que sei, e depois volto outra vez às minhas atividades. Eu sou um empresário e é lá que me sinto bem a trabalhar, junto das minhas coisas. Não tenho ambições políticas, porque não sei fazer política, nunca passou pelos meus horizontes. Eu sou um homem de trabalho e, acima de tudo, sou um homem que gosta muito da sua terra, que ama muito a Guiné-Bissau e tem pena e sofre ver a Guiné-Bissau num estado em que está, um país que podia estar num outro lugar.